Então, vou colocar aqui pra gente. Hoje é o capítulo 15. Vou dar o play aqui pra gente, que aí depois eu comento. Ai, tá sem o áudio. Ai, meu Deus. E começaram a ensinar aos irmãos que eles não... Pronto, agora sim, que aí vai do comecinho certinho. Atos, capítulo 15. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. E contaram a eles tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados pudemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós, judeus, cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Então todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isto, pois as Escrituras Sagradas dizem: depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos.
E Tiago continuou: A minha opinião é esta. Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Penso que devemos escrever a eles uma carta, dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue. Pois desde os tempos antigos, a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas, e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja. E mandaram por eles a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos e vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando, então, Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo. Porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são, de fato, necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Então mandaram que os 4 partissem, e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali, e depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo
e embarcou para a ilha de Chipre. Enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas. Então vamos lá, gente. Ai, tô me ajeitando aqui. O negócio aqui tá confuso, bebê. Tá mamando. Mas vai dar certo, né? Então, vamos falar então sobre o capítulo 15. É um capítulo aqui, eu vou compartilhar a tela, porque eu vou mostrando os versículos. Eu acho legal assim, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Mas então, vamos lá. Então, aqui a gente começa lá no capítulo 15, nos versículos de 1 até o 4, até o 5, na verdade, que fala sobre a questão da circuncisão de gentios. Aí depois eu vou só dar uma geralzão, depois eu volto aí para a gente repassando aqui cada bloco aqui de assunto. Aí tem um segundo assunto aqui, bloco de assunto, que seria do 6 ao 10, que aqui vem falando sobre a reunião que foi feita ali com os apóstolos, com os presbíteros em Jerusalém, né? Ali o primeiro concílio que teve. E depois a gente vê lá do 12 ao 19, o parecer de Tiago. Então a gente vê ali, né, Tiago ali expondo. E depois do 22 até o 35, vai abordar sobre a decisão que foi tomada desse encontro aí, desse concílio que teve entre os apóstolos e os presbíteros. E teve lá do 30, não, isso aqui, não, eu falei errado, até o 29, na verdade, gente, a decisão foi do 22 até o 29. Aí do 30 ao 35 já foi a leitura da mensagem, e para finalizar, falou lá do 36 até o fim, 40, fala sobre a segunda viagem missionária de Paulo. A gente viu aqui essa semana, né, sobre a primeira que teve, que eu até mostrei aquele mapinha, e essa segunda viagem de Paulo, que foi quando ele se separa de Barnabé. Então, vamos voltar lá do começo. Então, voltando lá do capítulo 15, lá nos primeiros versículos, né? Então, a gente vê aqui logo de cara, já logo aqui uma situação que me chamou a atenção, que ele fala aqui sobre a circuncisão, né? Então, a gente vê aqui no começo, ó, que ele fala que no versículo 1, se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. E aí, quando eu li isso aqui, né, isso aqui é um ponto de atenção, porque aqui a gente vê o quê? Uma religiosidade, que é algo que a gente vê até hoje, né, gente? A gente tem que tomar cuidado para a gente não cair na religiosidade. E aí, onde eu estava refletindo, a importância da gente ter o conhecimento da palavra toda, da gente ler a Bíblia toda, né? Eu vejo, assim, o tanto de cristãos que, às vezes, até já por muitos anos frequenta a igreja, mas não para ler, né? Acha que só é suficiente, aquele momento que eu vou de domingo, talvez na semana que eu vou e que eu ouço a palavra, já me fortalece, realmente é muito bom, é muito importante estarmos lá, né, em comunhão, é muito bom poder estar na igreja, mas a gente tem que ter o nosso momento de estudo, né, porque se a gente lê isso aqui, a gente não sabe o contexto o que é essa circuncisão, por que existiu isso, onde que está dizendo isso, a gente fica assim, às vezes sem conseguir, às vezes discernir algumas coisas na palavra, né. Então, aqui, né, a gente, voltando no contexto do que aconteceu, então a gente vê que, se a gente for acompanhar todo o processo, a gente lembra que que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, que foi o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E quando a gente pega lá o Evangelho de Lucas, né, a gente vê a vida de Messias, a gente vê todos os ensinamentos de Messias, e aí você vê que é contraditório com o que está dizendo aqui. E aqui, quando a gente vai lendo Atos, a gente vai vendo os discípulos, os ensinamentos dos discípulos, a gente vai vendo, né, Deus mostrando para Pedro que ele não deveria chamar o impuro o que Deus purificou, que isso a gente viu lá
acho que a gente viu lá no capítulo 10, que foi quando Pedro foi na casa de um gentio e a família toda se converteu. E aí, voltando aqui a questão da circuncisão, a gente vê lá em Gênesis 17, eu acho que eu vou até compartilhar, e eu vou falar isso, a maioria aqui eu sei que já vai saber disso, mas às vezes alguém vai ouvir a gravação e não vai saber essa questão da circuncisão. Então, quando a gente pega lá Gênesis, a gente vê aqui no capítulo 17, que aqui é quando Deus conversa com Abraão, que ele faz a promessa dele de que ele seria pai de grandes nações, pai de multidão, né? Então Deus, ele vai falando aqui para ele, nessa época foi quando Deus trocou o nome dele de Abraão para Abrão, ou Abraão, eu confundo as pronúncias, mas ele colocou um ali a mais no nome dele, né? E aqui ele fala sobre a aliança. Então, o que era essa circuncisão? Era uma aliança de Deus com Abraão, né? O que é a circuncisão? É quando você faz um procedimento de cortar ali uma pelinha da genital do masculino, né? Então, Deus aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que é no versículo 11. Acho que eu vou até ler rapidinho aqui pra gente, né? Então, a gente vê aqui, ó, que Abraão, quando ele estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. E aí, ó, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Né? Então, a gente vê aqui Abraão, que não tinha filho, mas ele tinha uma promessa, e aí Deus fez aí eu vou descer aqui um pouquinho, essa aliança, e aqui, ó, no 11... Aqui, ó, ele coloca aqui no 10, ó. Essa é a minha aliança com você e com os seus descendentes, a aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e você. Da sua geração em diante, todo menino de 8 anos de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros. Enfim, aí vamos entrar aqui para a gente não estender. Então, a gente viu que isso lá na época de Abraão, teve essa aliança, mas é um novo tempo agora, né? Então, hoje, algo que simboliza a circuncisão é o nosso coração, né? A aliança com Deus agora a nossa aliança com Deus é no nosso coração, o Espírito Santo de Deus habita em nós, né? Então, quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, olha só, religiosidade. Então, a gente precisa sempre... Aí eu fui trazer esse alerta, né? Essa importância de que a gente precisa ter um momento de ler. A gente tem que ler a Bíblia inteira, porque se a gente for pensar o que fala lá em Marcos, lá no 16? Vão pelo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas, né? Então, isso é uma missão de todos nós, é um propósito de todos nós, e a gente precisa realmente conhecer da palavra, porque senão a gente lê um capítulo, lê um texto solto, você lê um versículo solto, não entende o contexto e distorce. E aí a gente vê o tanto de religião que existe, né? O tanto de religiões, e que a gente vê que cada uma cria suas regras, né? Então, a gente vê o quanto que Jesus, ele sempre bateu muito forte para os fariseus, né? Então, Jesus, ele sempre foi muito manso, humilde, mas tinha alguns momentos que ele precisava ser firme, e muitos dos momentos que a gente via ele sendo firme era o quê? Com religiosidade, né? Então, que a gente realmente possa olhar para a nossa vida e observar, será que a gente vem sendo religioso em alguma coisa, né? Aqui a gente via um povo querendo impor ali as regras, né? E querendo realmente que aquilo fosse seguido, que as pessoas seguissem, e que já não fazia mais sentido. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Será que na minha vida eu venho sendo religiosa com alguma coisa? Porque, às vezes, né, às vezes o Senhor, ele dá direcionamentos de forma individual para cada um. Flá, você levantou a mão? Ou foi sem querer? Você Oi, quer falar? Mayara. Não, Pode levantei. falar, pode falar. Você falando aí sobre circuncisão, né? Tô caminhando, gente. E aí, depois que Jesus, ele veio, né? Teve a nova aliança, né? A partir do momento que o véu foi rasgado, né? Jesus morreu, foi crucificado, morreu por nós. Então, ele veio para trazer a nova aliança, né? Então, é por isso que hoje, né? Nós vivemos pela graça, né? Então, assim, na época de Abraão, realmente tinha que ter era uma lei, né? A circuncisão. Mas hoje nós vivemos pela graça. Só isso. Eu tô aqui na caminhada. Flá.
ótimo que foi um complemento aqui, ótimo. E é bom a gente comentar isso também, né? Porque por mais pra gente que está participando aqui todo dia, às vezes isso já está claro, às vezes para quem vai ouvir a gravação, às vezes não compreende muito bem, né? Então é isso, estamos na nova aliança e a gente tem que tomar cuidado, tanto como tinha pessoas lá que estavam se apegando a coisas do passado, a religião, coisas que não se aplicam hoje. A gente às vezes também fica se apegando a coisas que não fazem mais sentido, né? Ih, bebê, peraí, vamos acalmar. Ai, eu fui falar perto dele, e aí ele acordou. E ele tá morrendo de sono. E aí, prosseguindo aqui, né? Depois prosseguindo, a gente vê que tem aconteceu ali a reunião. Então, a gente vê lá a partir do 6, que a gente vê. Então, vamos lá. Aí surgiu essa questão toda, né? A circuncisão tem que fazer. Só que aí, o que aconteceu com. Vocês se recordam que há um tempo atrás, Pedro, ele teve. Deus, em sonho, apareceu para ele. E aí ele foi para casa, agora não lembro agora a casa acho que é no capítulo 10 até de Atos. Ele foi para casa de um gentil e o Senhor o conduziu até lá. E lá eles foram batizados no Espírito Santo, né? E realmente lá foi quando Deus revelou que o evangelho era para todo mundo, né? Eram para todos, tanto para os judeus como para nós, para os gentios. E aí então começou lá, agora que teve esse concílio, né? E esse concílio, o que é o concílio? É uma reunião, né, entre os líderes da igreja, que é sempre para discutir, para conversar sobre algum assunto, sobre alguma questão, algo que está sendo levantado, que está sendo questionado. E no caso aqui, então assim, esse foi o primeiro, eu estava vendo que esse foi o primeiro concílio da igreja, e ao longo da história tiveram vários, né, mas esse foi o primeiro que entrou com essa questão da circuncisão. Então, eles se uniam ali, né, eles se uniam e eles conversavam, chegavam a uma definição para que houvesse uma unidade na linguagem, né? Então a gente vê aqui que depois vem o parecer de Tiago falando sobre isso. E aí eu queria até abrir aqui, se alguém quiser comentar, que aqui depois, lá nos versículos, a partir do 27, ele fala que ele enviou Judas e Silas. E aí ele fala aqui o seguinte, ó. Ai, hoje tá meio complicado aqui, com esse bebê que não para quieto aqui no meu colo, e se eu ponho no chão, ele chora. Mas deixa eu colocar aqui para vocês. Eu queria ver se alguém quiser abrir o microfone e compartilhar, que isso aqui é algo que realmente eu não tenho muita segurança de falar sobre isso aqui. Se alguém quiser comentar algo sobre, ó, no 29. O que ele fala aqui, ó? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada não impor nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne, dos animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem. Enfim, se alguém tiver algum comentário sobre essa questão aqui, ó, dessa restrição que colocou, se alguém quiser abrir e falar sobre isso depois também, fica à vontade aqui para falar. Mas enquanto... alguém levantou. Cleide, levantou. Pode abrir aí, pode ir falando. Às vezes eu estou de olho aqui e não vejo que vocês estão levantando a mão. Pode falar. Tá. Bom dia novamente, para quem não falei. Paz. Aqui me chamou muita atenção algo. Um pouquinho antes dessa parte. A irmã Flávia pediu para falar a respeito da lei, e eu tinha notado aqui a mesma coisa. E eu sei que quando a pessoa faz caminhada, tipo, o cérebro avança, né? Tipo, dá uma guinada. E eu falei assim, é hora de prestar muita atenção no que a irmã vai falar. Aí eu estava prestando atenção no que ela estava falando, e era a respeito da lei, né? E Jesus, como novo legislador, ele trouxe uma nova lei. Na verdade, ele trocou, né, o fardo dele. Tipo, ele nos deu o fardo que é leve. E aqui tem uma parte que eles falam, né? Desde a eternidade, portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se converterem a Deus. Muitas vezes, pessoas colocam
fardos pesados sobre a vida das pessoas, circunstâncias, colocam imposições, costumes, muito difícil para as pessoas seguirem e continuarem, né? Principalmente os novos, porque se aqui ele fala assim, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham dos alimentos, que é onde você entrou com essa questão. Mas veja, às vezes tem uns detalhes da palavra que a gente não aguça o sentido, né, para isso. E o que eu percebo é assim, muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele quer falar algo com a gente e a gente talvez não entenda, ou então assim, esteja desapercebido mesmo, ou então pela experiência, ou pelas vezes que leu a palavra também, porque eu concordo com a irmã Maiara a respeito de ler a Bíblia toda, porque você tem um contexto geral, como voltamos lá em Gênesis, que a irmã disse isso, eu voltei lá e me deu outro insight a respeito do que ela disse. Então, todo dia Deus vai dar novos posicionamentos, novas situações, vai nos ensinar algo novo. E aqui, quando fala a respeito desse abster-se de comida sacrificada aos ídolos do sangue, da carne de animais estrangulados, da imoralidade sexual, vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Percebe que nós estamos em Atos. Aqui já estamos na nova aliança, né? Já estamos na nova lei, que o novo legislador, que foi Jesus Cristo, né? O primeiro legislador foi Moisés, e ali trouxe os mandamentos e tudo mais. E aqui, percebe que nós estamos na nova legislação, e mesmo assim ele diz assim, abster-se de comida sacrificada a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Então percebe que são assuntos fortes, que ele quer chamar a gente a atenção para a gente continuar não fazendo isso. O que me veio foi isso, muito forte. E que a nossa toda a tribulação que a gente passa é leve e momentânea. Ela vai passar, né? Por quê? Porque nós temos o fardo leve de Jesus hoje em dia, não? Ele trocou, né, o fardo pesado pelo dele que é leve. Ai, show, obrigada pelas contribuições aqui de vocês. E para a gente já indo para o encerramento, né, que agora falta pouquinho tempo, o que mais aqui também, lendo aqui, né, que me veio assim também de compartilhar, é que a gente precisa viver uma vida de princípios, né, e não uma vida de regras. Então, as regras, realmente, tudo bem quebrar regra, por vezes a gente precisa quebrar regra, né? Porque a regra quem criou fomos nós, humanos, né? Mas o que a gente tem que fazer é viver por princípios. E quando necessário, quebre regras. É isso que me veio forte, assim, da gente refletir, quando a gente para e pensa nessa questão de religiosidade, né? E a gente, assim, aí eu fiquei refletindo, né? O que realmente importa para Deus, né? Mas para Deus o que importa realmente é o nosso coração, né? O que importa para Deus realmente é a nossa intimidade com Ele, o nosso relacionamento. E quando a gente fala de coração, me veio a lembrança ontem à noite, quando eu estava lendo, de uma aula que eu assisti já há alguns anos atrás. É de um cara que ele nem é brasileiro, ele é... Agora eu nem sei de que país que ele é, eu não sei nem falar o nome dele. O nome dele é tão difícil de falar. Reinhard, não sei direito. Mas é um cara, assim, sensacional. E há alguns anos atrás, ele falou que o Senhor vinha despertando para ele sobre o coração. E aí ele fez um jejum, assim, muito prolongado. E o Senhor revelou grandes coisas para ele, falando sobre o coração. E eu lembro que na época eu até puxei as minhas anotações, porque eu falei, nossa, deixa eu ver, me veio a memória, eu acho que isso tem alguma importância. E ele conseguiu, o Senhor foi mostrando para ele, e ele foi investigando depois, que na Bíblia não se menciona cérebro, mas que menciona 854 vezes coração. Então, veja como o coração realmente é algo importante. E então a gente precisa realmente guardar o nosso coração, né? E outra coisa que ele falou que eu achei fantástico, porque eu não tinha parado para pensar sobre isso. Mas qual é o primeiro órgão que é formado no nosso corpo? É o coração, né? Então, o coração é onde tudo começa, né? O coração é o centro da vida. Então, realmente, que a gente possa viver uma vida que, quando precisar quebrar regra, tudo bem.
mas que a gente viva por princípios e que a gente viva também guiados pelo nosso coração, porque quando a gente entende que nós estamos na nova aliança e que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que é esse Espírito da verdade, e que eu preciso buscar o reino de Deus a todo momento, a sua justiça, tudo vai sendo acrescentado, que a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável, que a gente tem que entender que quando a gente está nessa intimidade com o Senhor, quando a gente está com esse coração obediente, quando a gente tem temor ao Senhor, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos lapidando, Ele vai nos ensinando, né? Então, eu queria só deixar essa palavra final, trazendo esse olhar atento ao nosso coração, porque realmente a importância do nosso coração, quando a gente vê o tanto de versículo que fala sobre isso, né? Então, eu sempre peço para que o Senhor, sempre em oração eu peço, né? Que o Senhor realmente sonde o meu coração, né? Porque a gente vê na palavra que é dele que procede a fonte da vida, né? Então, meus queridos, é isso que eu queria compartilhar, que hoje o bebê está impossível aqui. O bebê está impossível. E se alguém quiser compartilhar uma coisa para finalizar e já encerrar também com oração. E agora que eu vi, sujou fraldinha, né, bebê? Fez aqui o número 2, por isso está estressado. Só algo que me chamou a atenção aqui, com licença, no versículo 2, fala que eles discordaram deles e discutiram energicamente. E depois no versículo 39 fala, o desentendimento entre eles foi tão grande, tão grave, que os dois se separaram. Então, quer dizer, você vê, teve discussão, teve desentendimento, teve um ponto de vista diferente, mas, no entanto, não é por isso que eles brigaram assim, eles se desentenderam. Aí fala que Barnabé levou João Marcos para um lugar, navegou para Chipre, e Paulo escolheu Silas e partiu. E foi para Síria e Cilícia. Então, quer dizer, você vê, eles se desentenderam, se separaram, né, em viagem, e percebe-se que eles se davam bem, eram irmãos, mas você vê, por causa de um assunto, eles se desentenderam, mas não é porque eles se desentenderam que eles deixaram de ser amigos ou deixaram de se falar, não. Foi ali uma ideia, né? Então, quer dizer, nós temos pontos de vista, de repente, diferentes, mas que juntos, um complementa o outro, um dá ideia para o outro. O transbordar que cada um dá é uma contribuição. Como eu coloquei aqui, tem um versículo que o Senhor me chama muita atenção. Ontem ele falou muito comigo nesse versículo e fala, não mude de lugar os marcos antigos que os seus pais colocaram. Porque muitas vezes as pessoas querem mudar os princípios, mudar coisas que antigamente já foi dito como primordial para a gente seguir. E o que me veio também à mente, o senhor me trouxe rápido, a irmã Maiara começou a dizer, foi uma criança, né, de 5 anos na salinha esses tempos atrás, que disse, não, vamos só ouvir o que o pastor fala. Vamos só ouvir o que ele diz a respeito da Bíblia. A gente não precisa estudar a respeito. É muito, muito demorado. Aí eu fiquei pensando, realmente, tem muitas pessoas que se encostam, na verdade, também, e não quer se esforçar para ler a Bíblia toda, para estudar o que o Senhor tem a falar com a gente, para ser o que ele traz para você no pessoal. Qual a sua parte do Lego que ele quer que você traga para o contexto total de todo mundo, para agregar. E muitas vezes pode ser um individualismo, pode ser um ego apurado, pode ser tantas coisas, né? Pode ser mesmo um cansaço, ou, não vou falar a minha parte. Não, e a gente precisa falar sim, precisa acrescentar. Ai, show! E você sabe que, agora você falando, assim, até postei ontem na internet, que eu venho incentivando o Theo a ensinar as pessoas, a compartilhar, a transbordar. Porque, realmente, às vezes a gente cresce, assim, com vários bloqueios, né? Dificuldade de falar em público, dificuldade de se expor, né? Porque, às vezes quando na infância, às vezes a gente não teve muitas essas oportunidades e a gente vai crescendo, assim, com essas dificuldades, com esses bloqueios, né? E eu venho... hoje tá difícil, acho que hoje não é muito para falar. Mas eu venho, assim, incentivando ele
Isso me deu essa ideia porque teve um dia na escola que eu cheguei na escola, a tia da escola falou: o Theo hoje contou a história do Davi e Golias para os amigos, os amigos adoraram. Eu tive até que agora comprar um livro do Davi e Golias aqui para a escola para contar na sala para eles, porque aí eles só ficam ali brincando, né, de que um é o Davi, o Golias, não sei o quê. Eu falei, nossa, que máximo. Eu falei, nossa, eu vou incentivar isso nele. Então, porque assim, a gente tem que buscar informação e compartilhar, porque quando a gente ensina, a gente aprende, né? Quanto mais a gente... Eu vejo que às vezes que eu venho aqui falar, às vezes que eu mais absorvo, às vezes que eu mais aprendo. E aí, assim, a gente também se desafiar, né? Da gente também sempre estar nessa coisa de o que eu aprendi, eu compartilho, o que eu aprendi, eu compartilho. Compartilho com o vizinho, compartilho com o marido, compartilho com a mãe, compartilho com quem estiver, com a oportunidade que você tiver, você compartilha, mas não retém, né? Não retém, compartilha. Vou estudando a Bíblia, vou aprendendo, vou compartilhando, vou falando, né? E assim a gente vai avançando, né? Bom, meus queridos, então é isso, que acho que deu nosso tempo. Se alguém quiser falar mais alguma coisa para encerrar, algo final. E aí, então, podemos fechar com oração, né? Quem puder orar aí pra gente? Eu vou orar, tô aqui num parquezinho aqui, mas dei uma sentadinha aqui para poder fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo presente que é hoje, Senhor. Muito obrigada. Nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Eu te agradeço por este dia, Senhor. Eu te agradeço pelo ar que eu respiro. Eu te agradeço por este grupo. Eu te agradeço por cada vida representada, Pai. Estamos aqui, Senhor, buscando conhecer mais de Ti, conhecer a Tua palavra para podermos aplicar em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelos ensinamentos, muito obrigada pelo discernimento que o Senhor tem nos dado, pela sabedoria, ó Pai. Como a Mayara falou, né, sobre princípios, sobre regras, que a gente não perca não é um mandamento, Deus, mas que a gente consiga colocar em nosso coração que nunca a gente perca isso, Senhor. Nunca quebre os princípios, para que a gente viva, Senhor, uma vida de abundância, uma vida cheia de plena na Tua vontade, ó Deus. Muito obrigada por esse estudo, que o Senhor abençoe cada vida, nos dê um dia de bênção, de vitórias, em nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, tá lindo aqui esse parque, viu? Muito bonito. E a gente vê como a natureza, né, ela proclama a glória de Deus, né? Então é muito lindo que Deus faz todos os dias em nossas vidas. Só temos a gratidão. Então, vou deixar aqui só ouvindo o barulhinho do pássaro de fundo. Bom dia para vocês. Deus abençoe. Se alguém quiser orando, viu? Pode ir orar. Amém, Jesus, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu só queria falar algo que cada vez que eu ouço a vozinha do Mateus, mesmo ele chorando ou fazendo alguma coisa, eu sou ministrada com relação a isso, a vozinha dele. O Senhor vem e ministra meu coração. Então, ele também ministra a gente. Glória a Deus, é bênção. Amém, gente. Grande beijo. Então, fala aí, eu tô aqui já, acorde cedo pra participar, né? Já entrando no ritmo já. Gente, grande beijo. Então, até amanhã. Beijo, paz.